Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro e eu sou professor de refratários, tá? E eu vou dar uma aula de classes de refratários, tá bom? Então vamos para a aula. Primeiro vamos começar aqui a apresentar o que eu vou ministrar na aula de hoje, tá? Então a aula de hoje ela vai começar com uma introdução, tá? E aí depois eu vou introduzir vocês a todas as classes dos diferentes refratários que existem, tá? Então a gente vai passar por refratários ácidos à base de sílica, refratários sílico-aluminosos, aluminosos e de alta alumina, e aí depois refratários à base de aluminato de cálcio, depois refratários magnesianos, dolomíticos, os cromíticos, magnesiano-cromíticos, cromíticos magnesianos e espinélios. E aí depois vamos passar pelos refratários que contêm carbono, no sistema óxido, mais grafite, mais metal. E por último a gente vai terminar com os refratários especiais. Então é uma aula bastante extensa, com muita teoria e muita coisa escrita, pouca figura ilustrativa, porque é uma aula mais teórica, tá? Inclusive eu acredito que seja a parte das nossas 4 avaliações, a avaliação mais difícil que a gente vai encontrar entre as avaliações, tá bom? Então vamos tentar fazer isso de uma forma mais simples possível, embora em alguns momentos seja bastante difícil atingir a simplicidade que eu gostaria, tá bom? Então vamos prosseguir para a aula e eu vou fazer uma introdução e a gente logo começa a descrever os diferentes tipos de refratário, tá bom? Vamos lá. Bom, então vamos falar das classes de refratários, tá? Só introduzir um pouquinho, tá? Essa classificação que a gente está utilizando hoje para classificar os refratários, ela se deve em relação à basicidade. Então vocês vão ver que a gente vai começar falando de refratários de baixa basicidade, com alto teor de sílica, e progressivamente a gente vai percorrendo o espectro até refratários de alta basicidade, tá? Então essa aqui é uma das divisões mais clássicas de refratários, tá? Ela facilita bastante o entendimento das transformações, reações de estabilidade dos sistemas refratários em elevadas temperaturas. Então aqui a gente vai falar um pouquinho de generalidades, tá? Não vou colocar tanta densidade no que a gente vai falar, pelo fato de que a gente tem que distribuir o conhecimento sobre refratários por igual, e é uma disciplina de 2 aulas, ela não tem o objetivo que vocês saiam peritos de refratários, mas sim que vocês tenham uma boa introdução e entendam quais são os tipos de refratário diferentes, as propriedades importantes, a importância de um refratário numa indústria metalúrgica, esse tipo de coisa, tá? Então não é tornar vocês um especialista ali em leitura de diagrama, entender todas as diferentes fases que se formam, e sim entender como que é um mecanismo que cada refratário utiliza dentro do forno ali para se manter íntegro e onde que é a aplicabilidade de cada um deles, tá? Então, essa classificação ela acaba não valendo para refratários que têm como base materiais não óxidos, tá? Que são os carbetos, boretos, nitretos e silicetos. Então, esses refratários aqui, eles vão ser classificados separadamente como refratários especiais, tá? Então, a gente tem assim uma classificação ali que vai entrar no espectro da relação de basicidade entre CaO e sílica, tá? Então, a gente vai varrendo o espectro durante a aula, e aí lá no fim eu vou falar dos refratários especiais que não são relacionados, que não estão dentro dessa classificação, tá? Então é assim que a gente vai sistematizar a aula de hoje, começando pelos refratários mais silicosos, mais ácidos, tá? Então vamos lá, adiante. Bom, então eu vou falar um pouquinho aqui, começar falando dos refratários ácidos à base de sílica, tá? Então os refratários que utilizam a sílica como principal material, eles têm algumas particularidades, tá? Então, entre as particularidades, a gente tem aqui que existem 3 fases polimórficas, conforme eu elevo a temperatura da sílica, tá? São elas quartzo, tá? Cristobalita e tridimita, tá? E elas têm uma diferença volumétrica entre o quartzo e a tridimita e a cristobalita, que ela pode chegar até 15,2%. Então isso inviabiliza bastante algumas aplicações, tá? Entretanto, eu coloco aqui, ó, que os tijolos de sílica eles são bastante utilizados para revestimento das coquerias, tá? Mas isso tudo demanda um controle de temperatura do processo, de carregamento e descarregamento, então a temperatura é controlada inclusive no carregamento e no descarregamento, para que esses refratários tenham uma vida útil razoável, tá?
Outra categoria que é possível, que é utilizada também, são os tijolos de sílica fundida amorfa. Por quê? Porque esses tijolos aí, eles têm uma baixa expansão térmica e uma alta resistência ao choque térmico. Afinal, eles já foram produzidos através do choque térmico. Então, eles são produzidos através do resfriamento rápido de uma areia de sílica pura, metaestavelmente formados de uma forma metaestável de cristobalita. Então, a fase estável lá no momento em que o tijolo foi resfriado era cristobalita, mas aí como ele foi resfriado rápido, não deu tempo de fazer a transformação para quartzo. Isso gera um material com expansão térmica bastante baixa e uma resistência elevada ao choque térmico, tá? Que normalmente essas duas propriedades elas estão ligadas uma à outra, tá? Expansão térmica e choque térmico elas caminham meio que juntas, tá? Então vamos prosseguir adiante. Então, prosseguindo aqui no nosso diminuição do teor de sílica, né, e aumento do teor de outras coisas, a gente tem os refratários sílico-aluminosos, os aluminosos e os de alta alumina, tá? Então aqui eles vão, como os próprios nomes já vão dizendo aqui, já dá para perceber que o que vai aumentando é o teor de alumina desses refratários. Conforme a gente vai aumentando o teor de alumina, a gente vai recaindo em outro tipo de refratário, né? Então a gente tem aqui o refratário denominado sílica, ele tem até 7% de alumina. Aí os sílico-aluminosos do subgrupo silicoso, ele tem de 7 a 22. Aí tem os sílico-aluminosos com nome no subgrupo dos sílico-aluminosos, tem de 22 a 38, e assim a gente vai indo até chegar com 98% de alumina ali no corindon e bauxito, no subgrupo do corindon e bauxito, tá? E nesses grupos e subgrupos aqui, o que a gente está fazendo é percorrendo esse eixo aqui no diagrama sílica e alumina, tá? Aqui eu acabei a minha cara aqui, acabou escondendo a alumina, mas a alumina tá por aqui 100% de alumina. O que a gente está fazendo? Percorrendo o caminho e ativando outras fases, tá? Então aqui a gente tem o eutético de 1587, quando a gente chega nesse campo aqui, que é a alumina mais mulita, a gente consegue um eutético, que é a primeira formação de um líquido aqui a 1890 graus, tá? Lembrando que não é só a propriedade de ponto de fusão importante, todos esses materiais aqui têm propriedades diversificadas que não são só o ponto de fusão, que vai resultar na aplicação devida dele. Até porque, se eu tenho um processo que eu estou levando a minha temperatura a 1200 graus, não tem muita necessidade de eu ter uma resistência, um ponto de fusão de 1890 graus. O que eu preciso mesmo é de que o meu material fique íntegro naquela temperatura, suporte o ataque químico dos líquidos e muitas outras propriedades, tá? Então aqui a gente tem, a gente vai ver as classes, eu não vou entrar em cada subgrupo, a gente vai ver a base de sílica, os refratários de sílica, os sílico-aluminosos e os alto-alumina, tá? Eu já falei um pouco dos limites de composição deles e agora a gente vai descrever um pouco cada uma dessas classes, tá? Bom, os refratários sílico-aluminosos, tá? Eles são produtos da reação de queima de compostos de hidróxido de silício, de óxidos de silício e alumínio, tá? Então, essa reação de queima ela vai decompor em reações de calcinação e vai produzir os nossos refratários sílico-aluminosos, tá? Eu não vou colocar aqui reação por reação, até porque é uma informação que eu não vou cobrar no momento de prova e ela também não é tão relevante assim, pelo menos para o nosso objetivo aqui, tá? Então, o que vocês precisam saber do refratário sílico-aluminoso é que ele vem da decomposição da reação de argilas que contém alumínio e hidróxidos de alumínio e silício combinados, tá? Então a gente vai produzir ali produtos que são, normalmente eles são condicionados, o produto final está condicionado em relação à temperatura que tu vai produzir ele. Então a gente tem algumas temperaturas diversas, aqui eu vou usar minha colinha aqui, de 500 graus, 970, 1125, tá? E a partir da utilização dessas temperaturas mais altas, a gente acaba obtendo um produto diferenciado dependendo da temperatura que tu queima, tá? Então a temperatura, só para falar algumas parte teórica aqui, a temperatura na qual os refratários sílico-aluminosos à base de argila são queimados,
está intimamente ligado com o teor de alumínio. Então, a temperatura ela está condicionada ao teor de alumínio, né? Sendo o teor de sílica o principal fator determinante na temperatura de uso desses refratários. Então, a gente olha para o teor de sílica, a gente queima, a temperatura que a gente escolhe para queimar depende do teor de alumínio, mas a temperatura que é importante para o uso é condicionada ao teor de sílica, tá? Secundariamente, o teor de impurezas formadas de pontos eutéticos de baixo ponto de fusão, né? Então as impurezas do óxido de titânio, a wustita, o óxido de potássio e o óxido de sódio, elas é que vão formar eutéticos de baixa temperatura. Então essas impurezas aqui contidas nas matérias-primas vão formar eutéticos de baixa temperatura que acabam limitando a temperatura máxima do uso dos refratários. Então eu vou olhar primariamente para o teor de sílica para ver qual que é o uso que vai ter esse refratário, mas eu também tenho que dar uma olhada secundariamente para quais são os meus contaminantes, porque eles podem formar eutéticos de baixa temperatura, reduzindo assim a capacidade de uso do meu refratário. Tá? Então aqui agora vamos para os refratários aluminosos. Eles são usualmente produzidos a partir da prensagem de materiais argilosos secos. Então eu prenso um material argiloso seco com condições de chamota refratário, que significa o quê? Contendo alumínio silicatos de 40 a 45% de alumina que foram previamente calcinados, previamente queimados. Tá? Então, a elevação das propriedades mecânicas, a refratariedade, a resistência ao choque térmico pode ser obtida através da utilização de argilas com elevado teor de alumínio. Então, nesse caso desses refratários, são utilizados a prensagem de materiais argilosos secos com adições de chamota, então adições desse material já calcinado. Então eu tenho uma argila seca mais o material calcinado, tá? E aí isso tudo é usado como matéria-prima para a produção do nosso refratário, tá? Então a refratariedade do sistema é bastante elevado com a diminuição do teor de impurezas. Mais uma vez, esse tipo de impureza aqui pode ser catastrófico no caso desses refratários, tá? E elevação do teor de alumina do refratário. Então, quanto maior o teor de alumina, acaba sendo maior a resistência a essas diversas propriedades, né? Como a resistência à propriedade mecânica, a refratariedade, resistência ao choque térmico. Então, são todos fatores que influenciam positivamente, condicionado à não existência de alguns contaminantes, tá bom? Então, vamos adiante. Bom, aí a gente vai para os refratários de alta alumina, tá? Eles incluem os subgrupos da silimanita, tá? Que aqui a gente tem a mesma proporção de sílica e alumina, mulita, que tem um pouco mais de alumina, tem 1,5 de alumina para 1 de sílica, ou 3 para 2, né? E até 2 para 1, e ainda tem os corindombalchitos calcinados, que é praticamente alumina pura, tá? São um dos principais grupos de materiais refratários devido às seguintes propriedades. Tá? Tem uma resistência à abrasão excelente, uma termoclase, que é aquela resistência a variações, ciclos térmicos, né? Boa também, excelente no caso, né? Uma resistência mecânica boa também, né? Que a resistência mecânica praticamente ela caminha junto com a resistência à abrasão, né? E tem a resistência à refratariedade, também é boa. Lembrem das medidas lá, como que se mede a refratariedade, lá que é com cone, né? O cone refratário lá que acaba tendo uma temperatura onde ele amolece e toca o substrato de onde ele está sendo ensaiado, né? Então ele tem uma elevada refratariedade, então ele demora bastante a atingir aquelas fases pastosas que vão fazer com que ele perca totalmente a resistência, né? E ele também tem uma excelente resistência à corrosão por escórias ácidas. Então, processos onde se utiliza escórias ácidas, essa é uma boa alternativa, tá? Vários óxidos possuem efeito mineralizantes na formação dos cristais de mulita, tá? Que são uma fase importante para a resistência desses refratários, né? O CaO e o Na2O, eles são adicionados para criar condições favoráveis ao processo de cristalização. Então eu preciso adicionar, esses aqui são como se fossem catalisadores
para a cristalização da mulita, tá? Então, adições de MgO, MnO e TiO2 não causam modificações na natureza da composição da fase mulita. Então, esses contaminantes que anteriormente, eles eram catastróficos, aqui eles já não causam alteração quando eu estou produzindo um material com base em mulita. Porém, eles auxiliam na distribuição uniforme da fase vítrea sílica, tá? Então, eles são inclusive benéficos, tá? Porque quanto mais fase vítrea, melhor as propriedades desse refratário aqui, tá? Os refratários de alta alumina, à base de bauxito, calcinado e aluminas fundidas, são utilizados em aplicações especiais, tá? Um ponto de elevada temperatura em fornos tipo túnel, tá? Então eles são utilizados em condições extremamente severas porque eles têm uma resistência elevada, tá? Então é isso que eu tinha para falar aqui sobre os refratários de alta alumina, e aí a gente vai para a próxima classe ali, seguindo a linha de raciocínio que eu expus lá na introdução, tá bom?